Beleza, em Josué 1, o versículo 8 diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Bem, então meditando, o momento sempre que tem lá para meditar sobre Jó. Jó é um livro tão confuso que eu nem sei o que pensar direito, mas confuso no sentido de misterioso, assim. Mas é um livro que Deus fez, escreveu com o objetivo da gente ver, né? Que mesmo com um sofrimento enorme, Jó, que era um homem fiel e mesmo assim perdeu tudo, Deus permitiu ainda assim, ele tava lá, Deus ainda tava lá. Então, tipo assim, às vezes é meio irracional, né? A gente parar pra pensar nisso, pô, Jó perdeu tudo, perdeu até filho, e mesmo assim ele foi fiel e Deus honrou ele, né? Por isso, então, tipo, dobrou tudo que ele tinha. Deus é fiel, mostrou que é fiel. Então, ele mostra no livro que é para confiar nele independente de tudo. Ele não chegou nessa parte, mas no final fala, né? Ele fala: Então respondeu o Senhor, tu perguntas quem é esse? Agora escute e eu falarei com as perguntas, mas ouvidos já tinham visto. Eu não achei agora, mas ele fala: Antes eu ouvia só de ouvir falar. Certo, que eu falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Agora escute, eu vou fazer pergunta. Meu ouvido já tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó na cinza. Então ele fala isso, que antes ele ouvia só de ouvir falar, mas agora ele contempla, agora os olhos dele pode ver tudo. Então no livro de Jó a gente vê muito isso. Vê também que os amigos dele, em vez de ajudar e dar a mão para ele, a ponto dele fala que ele é culpado, que ele é pecador, que ele é isso, que ele está sofrendo porque Deus é justo. E se ele tirou tudo, porque em Jó ele perde tudo literalmente na mesma hora, né? Então, tipo assim, ele perde filho, tudo que ele tinha, boi, arado, os servos lá, tudo. Ele perde tudo literalmente em 10 segundos, assim. Chega um, fala, você perdeu isso. O outro fala, chega e você perdeu isso. O outro chega e você perdeu isso. Fala na Bíblia, eu acho que é na mesma hora. Você vê aqui no comecinho, fala que é literalmente quase na mesma hora que ele... Deixa eu ver só. Cara, que foi pra Esther. Aqui, João. Certo dia, enquanto a gente estava falando... enquanto eu estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu no céu e queimou. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse. Então, literalmente era... Chegou um, falou, enquanto... Antes de ele terminar de falar, chegou outro, falou. Antes de ele terminar de falar, chegou outro, falou. Então, ele perdeu de uma hora para outra, perdeu tudo. Então, por isso que os amigos dele até dizem que foi Deus. Porque, um bagulho realmente dá pra ver que foi a mão de Deus ali que permitiu. Porque ele perdeu tudo, 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 assim, de uma hora pra outra. É algo muito bizarro. É tipo uma pessoa ficar rica, trilionária do nada. Não, a partir. Você acabou de ganhar um milhão de reais, chega outro. Você acabou de ganhar 1 milhão de reais, chega outro. Você acabou de ganhar 1 milhão de reais. Porra, um bagulho. Como assim? Então vai chegando 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, até que um dia vai alcançando 100 mil, 1 bilhão e depois vai pra 1 trilhão. Pô, um bagulho bizarro. Então eles acusam Jó por isso, falam que foi Deus isso, foi Deus aquilo. E no final de Jó, Deus fala que os amigos dele estavam errados. Eu não sei se é todos, porque o último falou, acho que o último foi até sábio, não sei, mas acho que falou que ele foi errado ou não. Eu não tenho certeza. Talvez ele não. Talvez o último não. Acho que era 4 amigos e ele orou por 3. Ou era 3 amigos e ele orou por 2. Tem que ler melhor. O finalzinho, mas. Mostrando que os amigos dele apontaram o dedo, não deram a mão, eles estavam errados, mas Deus ainda assim fala para Jó: Não, ora por eles. Ora por eles. Ou seja, antes de Jó receber o dobro de tudo, Deus ainda falou que era para orar pelas pessoas que meio que maltrataram ele em vez de ajudar. Então é um negócio muito, muito forte que Deus está falando. É para confiar, independente de você perder tudo, orar até por aqueles que maltratam você e confiar em Deus até naquele momento e não amaldiçoar ele. Então é um livro, por isso que eu acho um livro muito forte, assim, não sei nem muito comentar muitas vezes, porque basicamente seja fiel e acabou. Seja fiel, não quero saber, seja fiel. E na época de eu acho que também, o lance da gente também é que a gente tem que ter o conhecimento e a esperança em Cristo. Então, tipo, a gente vai morrer e vai pro céu. Não, a gente não é daqui, a gente é gringo na Terra. A gente tá passando só. Então, se a gente tá passando um tempinho na Terra, a gente tem que aguentar as dores um tempinho, são só 100 anos. No céu vai ser 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão. Então, Deus tá falando isso. Confia, 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 confia. E acabou, não quero saber, não quero saber desculpa. É para confiar independente da sua circunstância. E ele mostra no final do livro que é fiel, né? Então, tipo, você confiando, adorando, sendo fiel, Deus também é fiel. Então ele dobrou tudo que já tinha.
Menos os filhos, né? Que os filhos ele dá a mesma quantidade que ele tinha. Como o filho meu que ele não deixa de ser filho, né? Então, os filhos 10 estão com Deus e os outros 10 estão com Jó. Que é os novos, quando meu que ele dobrou, porque ele nasceu outros 10. É isso, o livro de Jó é interessante, o livro de Jó é muito bom. Ele é fiel, mostra um cara muito fiel e é legal também porque Jó, no começo aqui fala que ele não é. Aqui na terra de Uz vive um homem chamado Jó. Então ele não era nem fala que é israelita, ele era na terra de Uz, uma outra terra, mas mesmo assim ele era homem íntegro e justo e temia a Deus e evitava fazer o mal. Então Jó, que não era israelita, Deus ainda honra ele e diz na Bíblia para todos nós que ele era um homem justo, temia Deus, era íntegro. Então a gente vê que, independente de ser, naquela época não veio Jesus ainda, então ele meio que não era considerado meio que um povo de Deus. E mesmo assim era justo, era íntegro. Então, forte, é uma história muito boa, uma história muito forte, é uma história incrível. E é misterioso, né? Ninguém sabe quem escreveu, ninguém sabe isso, é um bagulho muito maneiro. Mostrando que Deus é tremendo, Deus é incrível. Amém.